você imagina que é a trajetória de uma grande empresa? Desde a sua criação, a ideia, o objetivo, a missão, até que ela alcance o grande sucesso? No vídeo de hoje, nós tiraremos essa dúvida. Nós mostraremos para você como foi a trajetória de Phil Knight, criador da Nike, e mostrar para vocês que essa trajetória é cheia de dúvidas, é cheia de dificuldades, é cheia de momentos difíceis, mas acima de tudo, é uma trajetória de coragem, paixão e perseverança. Eu te espero no vídeo, hein? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro de hoje se chama A Marca da Vitória, de Phil Knight, que é o criador da Nike, essa marca mundialmente famosa e conhecida por todos nós. A história começa, basicamente, de 1962, ela vai de 1962 até 1980, que é quando a Nike se torna uma empresa de capital aberto e abre, entre aspas, para o mundo comprar as suas ações. Então, desde 1962 até 1980, ela passa ano a ano contando a história de muitos desafios, de muitas dificuldades, né? Desafios, de muitos obstáculos, de muita coragem, de muita paixão, de problemas financeiros, de problemas de relacionamento. Cara, é uma história fantástica. E dessa história eu vou trazer as 4 lições que eu considero mais importantes e que eu captei de mais importante. Mas claro, é uma tarefa difícil, é uma tarefa ingrata resumir quase 400 páginas em um vídeo, e principalmente uma biografia, né, que tem histórias muito importantes ao longo do livro, e cada história completa um pouquinho essa trajetória da Nike. Como eu falei, é uma das empresas mais famosas de todos os tempos. Então, como eu falei pra vocês, a história começa em 1962, com Phil Knight. Ele tinha 24 anos, ele era formado na Universidade de Oregon, que é onde ele nasceu, que é onde basicamente a Nike nasceu. E ele saindo para correr, ele lembrou de uma ideia que ele teve durante uma aula da faculdade, de importar, uma ideia maluca, né, segundo ele, de importar tênis do Japão e começar a vender esse tênis. Porque, segundo ele queria, e isso ficou claro durante essa corrida matinal dele, ele queria que a vida dele fosse que nem esporte. Ele se perguntava, cara, tem como eu passar a minha vida inteira vivendo aquela emoção do esporte, essa adrenalina que só o esporte traz pra gente? E principalmente, como ele era um corredor, principalmente com relação à corrida. Então, desde essa ideia que ele teve na faculdade, foi lembrada e foi relembrada por ele correndo, ele começou a colocar em prática pouco a pouco, primeiro viajando para o Japão, ou fazendo um mochilão pelo mundo, depois visitando as fábricas de tênis no Japão e conseguindo traduzir, conseguindo transferir e importar esses tênis para vender nos Estados Unidos. E aí foi nascendo a empresa, que no início se chamava Blue Ribbon, que significa faixa azul, né, que é basicamente tem relação, né, uma ligação com a corrida, e depois, posteriormente, eu vou entrar nisso depois, se chamou Nike. Então essa história de 1962 até 1980 conta a história de uma das marcas mais famosas do mundo, e dessa história e dessa trajetória eu trouxe as 4 lições que mais me chamaram a atenção. E a primeira lição é o inconformismo e a ideia maluca. O que seria isso? Como eu falei pra vocês, durante essa corrida matinal que o Phil Knight teve, ele se perguntou, cara, eu quero viver a minha vida inteira como se fosse um esporte. Eu amo a corrida, eu amo o esporte, eu amo essa adrenalina, essa emoção, e se eu vou ganhar ou vou perder. E o esporte que ele era apaixonado era a corrida. Só que tinha um problema, a corrida não era valorizada. Inclusive ele conta que quando as pessoas de carro passavam por alguém correndo, essa pessoa que estava correndo era hostilizada, jogavam coisas nela, ou seja, ninguém corria por lazer, ninguém corria para manter a saúde, ninguém corria por hobby, que nem muita gente corre hoje em dia para manter a saúde, ou porque gosta, ou ambos, né? Então o Phil Knight, ele teve essa ideia de importar tênis de corrida do Japão. E por que essa ideia se mostrou tão importante? Porque o mercado de calçados, de venda de calçados naquela época era conhecido como a Branca de Neve e os 7 Anões. Por quê? Porque tinha a Branca de Neve, que era a Adidas, que era a dona de quase todas as vendas, e os 7 Anões eram as outras empresas de calçados. Ou seja, por que essa ideia de vender tênis de corridas e calçados de corrida se mostrou tão importante? Porque o mercado da corrida não era visto como é hoje, era um mercado a ser explorado. E o Phil enxergou no Japão uma oportunidade de importar esses tênis e começar a vender nos Estados Unidos. Então tudo começou com um pensamento fora da caixa, em como ele imaginou que deveria ser a vida dele, que isso é importante, como ele queria viver a vida dele, quem era o Phil, e ele se mostrou apaixonado por esporte, em que ele odiava também
a vida convencional de trabalhar das 8 às 17, de ter essa rotina. Ele não queria isso para a vida dele, essa vida corporativa. E depois veio essa ideia maluca e a coragem para transferir essa ideia maluca e pedir para quem precisasse. Ele pediu dinheiro para os pais, pediu dinheiro para quem pudesse ajudar ele, para concretizar esse sonho. Então essa foi a primeira lição. O inconformismo e a ideia maluca de pensar fora da caixa. A segunda lição é basicamente sobre a equipe e a maneira de liderar. A equipe de Phil Knight, no início da empresa, como eu falei, que se chamava Blue Ribbon, ele começou a trazer pessoas que primeiro eram apaixonadas por corrida, tanto que o sócio dele na verdade era o Bowerman, que era um icônico treinador de atletismo, que tinha sido treinador do Phil na universidade. Ele foi treinador da delegação americana em algumas Olimpíadas, ou seja, ele era alguém apaixonado e mundialmente reconhecido pelo seu talento como treinador de atletismo. E o primeiro funcionário em si, o Bowerman era sócio, o primeiro funcionário foi o Jeff Johnson, que também correu muitas vezes com o Phil e também era apaixonado por corrida. E o que a gente pode trazer de lição disso? Para transformar e para criar uma equipe, criar uma empresa, tu precisa de pessoas que acreditem na mesma coisa que você. Pessoas que possuem a mesma paixão que você. E, obviamente, pessoas de confiança. Ele confiava muito, tanto no Bowerman, que era um respeito, ele confiava e basicamente tinha medo do Bowerman. Ou seja, o Bowerman tinha um impacto muito grande na vida do Phil Knight. E também o Jeff Johnson era um antigo amigo que ele trouxe para a empresa. Ou seja, ao longo do tempo ele foi trazendo pessoas que ele confiava muito para a empresa. Basicamente eram pessoas que ele confiava. Isso foi transformando uma equipe, e essa equipe foi fundamental para ele aguentar todos os problemas, que eu vou falar depois sobre eles. Todos os momentos difíceis que a Nike passou durante essa trajetória. E também, a maneira de liderar do Phil Knight foi o que mais me chamou a atenção, talvez no livro inteiro. Por quê? Ele tem uma frase muito famosa, que é de um general americano, MacArthur, mas que o Phil fala durante basicamente todo o livro, e é basicamente o que resume a maneira dele liderar. Ele fala o seguinte: não diga às pessoas como fazer algo, diga a elas o que fazer e deixe que elas te surpreendam com os resultados. Ou seja, basicamente ele dava muita autonomia para as pessoas trabalharem, ele dava muita autonomia para os subordinados dele, entre aspas, a equipe dele, trabalhar e para ter suas próprias ideias. Ele fala que a equipe dele, eles o tempo inteiro eles se xingavam, entre aspas, né, de brincadeira, se zoavam. Isso transformava esse ambiente em um ambiente saudável. Ou seja, ele via todos como uma equipe, todos com muita autonomia para poder fazer o trabalho. E essa é uma maneira que eu também enxergo como uma maneira, não existe maneira certa de liderar, mas é uma maneira que eu também enxergo como muito positiva, é a maneira que eu tento empregar. Tanto agora no Synthesizer Book com a equipe, tanto nas minhas equipes de futebol, que eu sou treinador e sou professor de futebol. Então me chamou muita atenção a maneira que o Phil escolheu a equipe para trabalhar com ele, que foi fundamental para o sucesso da empresa, e também a maneira que ele liderava. Essa foi a lição número 2. A lição número 3 é sobre as dúvidas. Cara, a gente tem uma noção, a gente tem uma visão que as pessoas mais importantes que fizeram grandes feitos como o Phil fez criando a Nike, que eu vou falar de novo, é uma das empresas mais famosas de todos os tempos, a gente acredita que essas pessoas não têm dúvidas, que essas pessoas muitas vezes são super-homens, né? Que durante a trajetória elas acreditam o tempo inteiro que vai dar certo. Calma. Foi muito importante o Phil ter trazido para nós toda essa história, né, de 1962 até 1980 e todos os problemas que eles passaram e todas as dúvidas que ele teve. Ele, cara, durante muitas vezes no livro, ele conta que ele ficou se perguntando, cara, será que eu sou um idiota? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô vendendo calçado, cara? O que eu quero fazer na minha vida? Por que eu não volto para ter um emprego normal e vivo como uma pessoa normal? Ele muitas vezes se questionou e muitas vezes se perguntou se isso estava certo. Ele tinha muitos problemas e muitas dúvidas, muitos problemas financeiros, inclusive. Durante muito tempo, o fluxo de caixa da Blue Ribbon, que depois se transformou em Nike, era zero. Porque todo o dinheiro que ele pegava, ele investia. Ou seja, ele investia na própria empresa. Ou seja, a empresa passou por muitos problemas financeiros durante tudo isso. Isso foi trazendo muitas dúvidas para o Phil. A trajetória dele foi cheia de obstáculos e dúvidas. Como basicamente toda a trajetória de um empreendedor. Eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas acreditam que quando elas começarem a empreender e abrir a própria empresa, vai ser um mar de rosas, vai ser cheio de luxo, vai ser cheio de sucesso de uma hora para outra. Não. A trajetória ela é dolorosa, ela muitas vezes é silenciosa, ela muitas vezes é sozinha, as pessoas muitas vezes vão te chamar de louco. E o Phil entendeu tudo isso e de maneira brilhante ele trouxe isso no livro.
E essa foi uma das coisas também mais importantes e que me chamaram a atenção. E a quarta lição é a paixão. Se eu falei pra vocês que ele teve muitas dificuldades no processo durante o caminho, ele só conseguiu suportar tudo isso porque ele era um apaixonado pelo que ele fazia. Ele era apaixonado primeiro por corrida, depois ele foi apaixonado por esportes, apaixonado por calçados, apaixonado por deixar um legado. A Nike, segundo ele, não era só um negócio. Se ele dependesse só do dinheiro para trabalhar, ele deixava isso muito claro para a equipe dele, isso se tornaria um negócio e ele não enxergava a Nike como um negócio. Ele enxergava a Nike como uma paixão, como um propósito, como uma visão. Então isso que me chamou também muito a atenção. Então, pra vocês terem uma noção, nos primeiros anos, basicamente nos primeiros 5 anos, ele não tirou nenhum centavo de salário para ele. Mais do que isso, ele tinha que ter empregos secundários como contador e depois como professor assistente de universidade. E o salário que ele pegava nesses empregos, ele investia na empresa. Ou seja, ele era muito apaixonado e ele suportou o processo, todo o processo doloroso, principalmente nos primeiros anos, ele suportou. Porque ele acreditava que daria certo. Ou seja, para suportar todas as dores e todas as dificuldades que criar uma empresa desse porte exige, ele teve que ter muita paixão. E essa paixão iniciou lá em 1962. Com a ideia maluca que ele teve ao sair para correr, a paixão que ele teve pelo esporte, a paixão que ele teve pela corrida, perdurou e foi com ele durante todo esse tempo. E um bônus que me chamou a atenção também, o livro no final, ele se passa em 2007, quando o Phil já está aposentado, quando o Phil já tem muito dinheiro, que ele vive com a esposa dele, que é a Penny, que eles casaram em 1968, que também é uma baita história que tem no livro. E ele conta que, cara, ele queria muito voltar atrás e viver tudo isso. E isso me chamou muita atenção, por quê? As pessoas, quando empreendem, quando elas têm um emprego, elas basicamente pensam no futuro, né? Cara, eu tô fazendo tudo isso agora porque no futuro eu quero ter uma vida tranquila. E o Phil, quando ele tinha essa vida tranquila, essa vida com muito dinheiro, tudo que ele queria era voltar atrás e viver tudo de novo. Viver todos os problemas, todas as alegrias, toda a trajetória de novo. Então isso basicamente serve para nos alertar que aproveitem a trajetória, aproveitem o percurso, aproveitem o caminho, sejam felizes durante esse tempo, porque depois vocês vão sentir falta de tudo isso que vocês estão vivendo, de construir os sonhos de vocês. Não pensem só no depois, que vocês estão fazendo tudo isso agora para viver uma aposentadoria, né? Para viver a terceira idade, para viver quando vocês forem mais velhos de uma maneira confortável. Não, aproveitem agora. Aproveitem todos os obstáculos, as alegrias, os momentos difíceis com as pessoas que vocês amam, com a equipe de vocês. E essa também foi uma lição que eu tirei. Então, galera, eu dei o meu melhor para trazer para vocês as partes que eu achei mais importantes. Como eu falei, é muito difícil fazer isso e traduzir um livro de quase 400 páginas em um vídeo, entre aspas, curto, né? Mas eu dei o meu melhor, eu tenho certeza que é um livro. E a única coisa que eu quero que vocês levem de tudo isso, além das lições, é que leiam esse livro. Ele é fantástico e vai abrir a cabeça de vocês, principalmente sobre como funciona o cérebro de um gênio. O cérebro de uma pessoa que pensa fora da caixa e para mostrar para vocês que ele também é humano e que ele é muito mais parecido com você do que você imagina. Tá bom, galera? Se fez sentido, curta, compartilhe e mande para os seus amigos e familiares. Eu espero vocês nos próximos vídeos.